Mais um episódio do Fala aí Sesmac. E a temática de hoje vai trazer muito a questão da abordagem, eu acho que é uma abordagem avançada da nutrição, elas vão falar melhor do que nós, né? Sim. Que inclui aspectos sociais, culturais, o histórico de vida, né? Sistema alimentar, está tudo envolvido, prazer e alimentação saudável. Será que é por aí o caminho? O tema é muito interessante, né? Que envolve essa parte nutricional, né? Que é vida, né? É o nosso dia a dia, nossa existência, com a parte do nosso comportamento, né? E para isso trouxemos a professora Júnia e um dia professora também, né? Quem sabe, fazer esse convite. A doutora Rosa. E pediríamos aqui para que vocês fizessem uma apresentação da sua carreira, né? Ok. Começa? Fique à vontade. Meu nome é Júnia Porto, sou nutricionista de formação, sou mineira, né? Moro em Alagoas há 26 anos. É alagoana já? Já sou mais alagoana, acho que de corpo, alma e coração alagoana. Cursei nutrição e, assim, como estudante de nutrição e como nutricionista, primordialmente, eu sempre fui aquela nutricionista que procurou a precisão. Eu sempre fui muito, assim, muito metódica, acreditava que existiria uma dieta ideal. E nessa jornada fiz mestrado em fisiologia, depois fiz doutorado em química e biotecnologia para química de alimentos. Eu sempre fui muito, assim, focada nessa perfeição, né? Já coloco até entre aspas. E depois de um tempo nessa formação, ainda fiz também pós-doutorados na parte de química de alimentos. E até que eu me encontrei com essa abordagem, né? A chamada abordagem comportamental da nutrição, quando aí foi um encontro mesmo, assim. Acho que tudo aquilo que eu busquei, eu percebi. Primeiro que não seria possível ter essa dieta ideal, né? Não existe uma dieta ideal, como a gente imagina. Sempre vão existir, né, ajustes, enfim. E a comportamental vai muito além da precisão, né? Ela vai no que envolve o humano, o subjetivo. E hoje eu sou professora, né, do SESMAC, com muita alegria. E dentro do SESMAC tem ainda um projeto de extensão que chama Conta com a Gente, que trabalha a abordagem comportamental. Então, o resumo da minha formação básica é essa. Que maravilha. Maravilha. E Rosa, quem é a Rosa? Eu sou uma egressa, né, do SESMAC, como a gente estava conversando aqui no bastidor. Na verdade, eu sou psicóloga clínica, fiz minha formação também como psicóloga hospitalar. E foi justamente trabalhando no hospital que eu vi a necessidade de que muitos dos pacientes tivessem tido acesso a uma nutrição de melhor qualidade, de mais acesso, mais sustentada, na verdade, eles teriam desfechos melhores ali no hospital, né? Assim, nas suas condições clínicas, talvez não necessitasse também estar dentro do hospital. Toda a minha formação é uma formação com base na psicanálise e foi também trabalhando no meu consultório que me despertou o interesse através de questões minhas também particulares por estudar nutrição. Procurei sempre estudar, buscar, até que um dia uma porta fechada para um dos cursos que era exclusivo para nutrição e nutricionistas ou estudantes, me fez e me moveu, aí indicado até pela minha família, eles falavam, seu olho brilha quando você fala de nutrição, você não é professora, mas você se apropria desse lugar quando você fala com a gente a respeito desse nutrir. E aí me fez buscar a vida acadêmica, né? Eu precisava transitar dentro dessa área de saber que era nutrição com propriedade. Então, eu precisava estudar a partir daquilo ali. Então, fiz minha formação enquanto ainda estudante, por já ser da área da saúde, fiz minha pós-graduação em nutrição clínica, estética, esportiva e fitoterapia, mas não parei por aí, saí me especializando em vários outros frentes da nutrição, como a gente acabou agora a especialização e pós-graduação em reprogramação epigenética, ou seja, a gente aí trabalha com a nutrição de precisão, onde a gente estuda toda a genética e pode modular esses genes, já que a gente não tem como modificá-los, mas a gente consegue mudar. E a nutrição comportamental, ela entra na minha vida porque
toda a minha história, a partir do momento que eu me disponho a atender alguém, a escutar alguém ou tentar ajudar alguém, eu levo, né, para o consultório a minha escuta, que é a minha escuta clínica. No final das contas, quando o paciente está falando, eu estou tendo uma escuta atenta para além do nutrir, da nutrição. E isso a gente já começa a falar aí dentro dessa nutrição comportamental, que na verdade não é uma especialidade da nutrição, e sim uma abordagem onde eu posso já colocar aqui para vocês que ela é, na verdade, uma parte complementar de dentro da nutrição, que a gente chama nutrição raiz, ou nutrição base, ou nutrição clássica, ou nutrição convencional, como queiram chamar. Somos nutricionistas e a base de todo nutricionista tem que ser, a gente trabalha, somos prescritores, e eu não abro mão disso, né? Eu estudei e estudo, a gente está em atualização constante, agora em medicina integrativa funcional, porque a gente sabe que não pode parar por aí. A nutrição oncológica, tudo isso faz parte da minha formação também, e entendi, voltada e motivada, eu diria, por professora Júnia, quando ela me convida e me convoca, na verdade, para este lugar em que eu não podia ter saído jamais e não deveria e não ia conseguir sair, que é a estudar o comportamento também, voltado para aquela coisa que a gente faz escolhas praticamente o dia inteiro. O dia inteiro. Que é o alimento. Veja quantas vezes a gente não faz a escolha de alimentar-se, né? E aí é isso que une essas minhas duas áreas de saber, que é a psicologia, a psicanálise e a nutrição. E eu acho que essa abordagem ela já iniciou, acho que trazendo um pouco da primeira pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Que é justamente esse entendimento inicial, que é bom de fazer essa abordagem, porque eu vi que vocês pontuaram as especialidades da nutrição, né? E essa abordagem, nutrição comportamental, a gente vê que não é uma especialidade, você já pontuou isso bem, né? É algo que complementa, né? A nutrição clássica, como você colocou aí. E, assim, eu até brinco, porque eu digo que eu sou sempre curiosa, e são temáticas que não é nem da minha área, nem do João. Tem temas que chegam aqui na nossa mão. Cada episódio pra gente é um gigante... Você é curiosa, não tinha percebido aí. Mulher geminiana. Tem como, curiosidade em pessoa. E aí a gente começa a ter... Quando eu comecei a analisar a pauta desse episódio, eu fiz, que interessante. E a gente não para pensar a relação, né? E aí eu acho que a Rosa e vocês, pela experiência de vocês, queria até que vocês trouxessem muito isso, talvez até alguns casos, assim, de experiências que já tiveram no projeto de extensão ou no dia a dia da clínica de atendimento mesmo, de pessoas que tiveram mudanças, né? Diante dessa abordagem, vamos dizer assim, com a questão da nutrição comportamental. Bom, eu acho importante também esclarecer alguns pontos, por isso que eu acho fantástico esse encontro aqui hoje, porque é uma abordagem que ela, na verdade, ela é relativamente nova no Brasil, acho que menos de 10 anos que a gente fala em nutrição comportamental, ou abordagem comportamental da nutrição, e nesses últimos 10 anos, como tudo que envolve nutrição, há muitos mitos, crenças, modismos. Perfeito. Então, a gente encontra na rede muita coisa rasa sobre essa abordagem. Então, basicamente, a abordagem ela amplia aquela visão do nutricionista clássico, que na nutrição clássica o que a gente faz? Uma avaliação biológica, digamos assim, clínica do paciente. E a abordagem comportamental, ela vai usar técnicas, modelos científicos, inclusive, adaptados, muitos da psicologia, para que você possa avaliar, por exemplo, o grau de motivação do paciente para a mudança. Para mim, a grande virada de chave, quando a gente fala em nutrição comportamental, a abordagem comportamental da nutrição, que é mais correta, isso, né? Pelo menos a minha leitura, é tornar o nutricionista um facilitador do processo. Porque até então, na minha formação, eu me vejo assim, ou a minha jornada, eu me vejo como... Eu fui formada para ser consertadora de pessoas. Ou seja, eu vou dizer para o outro o que ele deve fazer. Eu entrego para ele um plano alimentar, né, eu calculo, eu estudo o paciente e simplesmente digo para ele, é isso. E o desafio é que ele faça. Né? Exatamente. Essa é a questão. Essa é a questão da abordagem comportamental. Então, nessa minha mudança também, né, pessoal, eu saí do lugar de consertadora de pessoas para ser uma facilitadora de processo. Perfeito. E outra coisa, muito importante esclarecer isso. Diante de tanta coisa rasa que é dita sobre essa abordagem, muitos cursos sendo vendidos e muita coisa assim, é preciso um aprofundamento grande
E é muito mais trabalhoso trabalhar com comportamento, mudança de hábito. Eu imagino. Então, ou seja, é uma abordagem que amplia, que ensina e capacita o nutricionista com técnicas para isso. E acredito que Rosa possa me complementar ainda mais, né, com os aspectos da psicologia, né? Na também. verdade, não dá para a gente romantizar que as coisas dentro da nutrição podem ser permissivas à torta e à direito. Somos profissionais da área de saúde e nós temos a responsabilidade com os nossos pacientes. Então, um paciente que chega na minha frente me pedindo ajuda, não adianta eu escrever uma prescrição para ele, mas sim com ele. Fazê-lo agente e participador do processo da mudança. Porque muitas vezes isso vai acontecer que o sujeito entende que chega lá e faz, olha, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e aí ele vai para o consultório para que seja mais um daquele, e aí a gente já começa a desmistificar isso. Olha, eu não quero ser mais uma nutricionista que vou passar pela sua vida. Eu espero ser a última, né? E que a partir daqui a gente comece a trilhar um caminho juntos, onde você possa aprender a respeito do como você se alimenta, né? Por que você se alimenta e muito mais do que para que você se alimenta, muito mais do que para isso. E fazê-lo como um agente participador do processo. Então, não vai ser o que eu vou prescrever vai ser o que a gente vai prescrever juntos. Então, é uma construção em conjunto Uma ali, construção. Né? E eu costumo dizer que é como eu trabalho, eu não faço uma prescrição, eu faço um planejamento. Óbvio que eu faço uma prescrição, por exemplo, de uma suplementação, que o paciente está precisando, algo nesse sentido. Mas nós elaboramos planejamentos. E esse planejamento inclui, inclusive, metas que a gente pode trabalhar. E essas metas não são metas de peso. O paciente chega no consultório e faz, quero perder 10 quilos. Ok, você quer perder 10 quilos? Por quê? Por quê? Né? E desmistificar essa questão do peso, que é um peso isolado de balança. As pessoas vivem muito escravas da balança também. Muito escravas de padrões de beleza unificados, digamos assim, né? Padronizados. Onde, na verdade, eu sou uma pessoa, você é outra, João outro, Júnior outro, e cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua formação. E, neste sentido, a gente entender que a gente precisa personalizar. Talvez a palavra personalizar caiba muito bem neste sentido quando a gente faz e lança o olhar para aquela pessoa que está ali para a gente. Então, não tem como a gente ter um protocolo de atendimento para um paciente que chega querendo emagrecer. Um protocolo de atendimento só vai fazer com que ele caia na mesma condição de que ele fez com vários outros. Porque senão... E vai chegar no momento que ele parou ali de novo, volta para a estaca zero, vamos dizer assim. Ou entra no que todo mundo chama do popular efeito sanfona, né? É uma transformação de vida, né? Que a gente fala em hábitos alimentares, mas né, a gente tem que a gente percebe que tem que conhecer o porquê daqueles hábitos para poder transformar, não simplesmente a vontade de transformar, né? Tem que tudo o que está enraizado, né? Porque é que nos leva a ter determinados hábitos, né? Isso, porque na formação clássica do nutricionista, a gente estuda a questão biológica, ou seja, a gente passa os anos da graduação estudando fisiologia, bioquímica, né? Olhar o indivíduo como quase uma máquina. Então, a gente tem equações que estimam necessidades calóricas. Então, quando um indivíduo chega, e assim, até então era assim meu atendimento, antes de eu conhecer a abordagem comportamental, a gente faz uma análise ali do histórico clínico, uma avaliação antropométrica, exames laboratoriais, né, e leva para casa o caso do paciente, calcula uma dieta e entrega. Com a abordagem, isso... Importante também desmistificar um ponto em relação a isso na nutrição. Muita gente acredita que o nutricionista comportamental, que é outro rótulo que surgiu também, ele não faz isso. Ele só vai ficar avaliando o contexto do paciente e não vai fazer uma prescrição. Ou seja, a abordagem comportamental não abre mão da tradição. Não abre mão de olhar o indivíduo com todos os seus aspectos biológicos. Mas ele vai ter agora novas ferramentas e técnicas
que pra vão ampliar, para né? somar, para ver somar. aquele indivíduo como um todo. E aí, ouvindo vocês falar assim, e até no início da minha fala, quando a gente fez a abertura do episódio, eu fiquei olhando, porque eu sempre observo, né? Falei, meu Deus, será que eu falei aqui besteira? E eu queria até que vocês reforçassem, né? Porque eu comecei falando que era uma abordagem da nutrição, né? E que inclui aspectos sociais, culturais e históricos. Seria esse o caminho mesmo, Perfeito, né? É isso mesmo. Então, vocês buscam entender como é que funciona. Eu, desde criancinha, como é que era a minha alimentação, como é o sistema alimentar em casa. É mais ou menos isso? O que você entende por uma alimentação que seja saudável? Quais são as suas crenças? A gente precisa entender, dependendo, veja, a nutrição comportamental, ela entra como uma gavetinha que a gente pode acessar. Eu falei, ela é complementar, então é mais uma ferramenta que o nutricionista pode se valer para poder trabalhar junto com aquele paciente. Mas nós temos tantas outras ferramentas. Falei com vocês agora da reprogramação epigenética. Se eu pensar em comportamento, por exemplo, a gente sabe que existem genes que estão no nosso DNA ali presente e que algumas pessoas têm polimorfismos para esses genes, que são genes que envolvem comportamento, BDNF, CONT e tantos outros, que a gente gene clock. Então, são algumas ferramentas que a gente também tem dentro da nutrição, que associar, eu entendendo que aquele paciente tem um polimorfismo naquele gene, tá, do comportamento, por exemplo, um padrão alimentar mais beliscador, então, aquele padrão de alimentação que busca mais por alimentos mais palatáveis, mais doces, ou um comportamento que ataca a geladeira à noite. Aquele negócio que o povo diz, tem paladar infantil, né, também. Que no popular é dito dessa maneira. Isso aí ligado à genética ou ao próprio hábito? Esta relação a gente tem como fazer o estudo, o teste genético e a partir da elaboração e uma avaliação junto com a nutrição comportamental e outras estratégias, a gente também associa isso como mais uma ferramenta, entende? Que é como mais uma caixinha que a gente tem para acessar, para poder trabalhar junto com o paciente aquelas questões. Além, obviamente, do estilo de vida, né, Claro, de cada um. Sem dúvida. Né? Porque há comportamentos que podem ser determinados geneticamente. Por exemplo. E esse sim, né, que às vezes a luta é grande para modificar, Sempre mas será. tem Mas veja, genética não é destino. E isso é muito importante a gente saber. Importante isso. O DNA, assim, existem pessoas que, eu digo que gabaritam em determinados genes e que nunca desenvolveram aquilo ali ou que administram aquilo ali e tem o auxílio aí do nutricionista para poder auxiliar nessas questões do comportamento, por exemplo, que é o que a gente está citando, e tem outras questões que a gente pode olhar num teste genético, mas aqui a gente está falando de comportamento, é que a gente pode também lançar como estratégia nessas caixinhas que eu estou falando, que são as ferramentas do nutricionista. Mas o importante é justamente isso, e buscar, né? Buscar e entender para poder ajudar nessa transformação, Exato. Não é isso? E mudar esse paradigma também, porque qual é o principal paradigma que a gente vê na nutrição hoje, que é um desafio para todos nós, é essa ideia de que você procura um nutricionista, você vai ter uma consulta e um retorno. Esse é o clássico do nutricionista. Então, imagina, se você procura um nutricionista para emagrecer 10 quilos, e você, de repente, tem um comportamento determinado geneticamente, né? E você chega ali, o nutricionista vai passar para você um plano alimentar e o impacto que o nutricionista vai ter em relação à mudança de comportamento é mínima. Porque você vai entregar um papel ou, enfim, uma mensagem que seja, com um plano alimentar e se vira. No máximo, você vai ter mais um encontro para verificar a adesão. Na abordagem comportamental, o paradigma muda para um programa, por exemplo, de atendimento. É a primeira mudança, que é até difícil, até para a população incorporar isso. Porque geralmente, classicamente, quando você pensa em nutricionista, você pensa, eu vou pagar um nutricionista para uma consulta. E ele vai me dizer tudo que eu preciso comer. E vai ser uma mágica. É como se matricular na academia, né? E mandar outra pessoa sem fazer o exercício. Exatamente. É um plano de tratamento, né, Júnia? E nesse sentido, a gente sabe que, por exemplo, quem trabalha com abordagem comportamental e trabalha com essas ferramentas, tem uma consulta que não é uma consulta de 30, 45 minutos, é uma consulta mais longa. Com certeza. Eu não tenho como poder ajudar qualquer pessoa que está na minha frente se ela não me conta a respeito dela, quem é ela. Como é o dia a dia dela. Eu costumo dizer, dela. quanto mais você me falar a respeito de você, melhor eu vou te compreender e a possibilidade de eu conseguir te ajudar vai ser muito maior.
E eu acho que uma premissa básica que a gente tem dentro do consultório, que nós trabalhamos, é que ali não é um lugar de julgamentos. Eu amei isso. Eu amei essa Na abordagem parte. comportamental, Porque eu acho que a gente isso é- sofre muito isso, né? Com o julgamento. Até do próprio profissional, né? De si mesmo. E a gente às né? vezes E esconde do profissional que está ali com a gente o que a gente pratica no dia a dia. Exato. o que é uma grande bobagem, concorda comigo? Concordo. Porque assim, como é que aquele profissional vai conseguir lhe ajudar se você não esclarece para ele as suas dificuldades? Porque se ali vocês combinaram uma coisa em consulta e ele não... Porque, de novo, nós convocamos o paciente a ser partícipe do processo dele. Então, a gente faz com o paciente, não para o paciente. Até porque o resultado só se estiver ali juntos, E eu né? iria além. Eu diria que, pelo menos para mim, houve essa virada de chave. Para mim, hoje, o paciente é o condutor do processo. Eu sou uma facilitadora. Tudo vai depender do grau de motivação Exatamente. dele, enfim. Até, né, o que é que eu fico imaginando? Porque eu acho que quase todo mundo quer ou melhorar a sua condição de saúde, né? Ou Composição. Questão entrar estética, né? numa questão estética, até porque uma coisa também tem a ver com a outra. Sim. E aí tem aquela motivação para ir no nutricionista. Por um E aí- período, né? Mas aí é que tá, Né? é pegar essa motivação, porque no fundo a motivação é que vai levar, né? Pelo menos é o que a gente entende aí nessa questão comportamental, o fator motivacional da pessoa conseguir atingir os seus desafios é muito importante. E aí que vocês embalam, né? E isso, para mim, também foi novidade, quando eu conheci a abordagem comportamental, porque eu fui formada para acreditar que todo mundo que chega no consultório está ali porque quer. E nem sempre é assim. Às vezes tem aqueles clássicos. Por isso o vocês marido fizeram que uma é carinha levado. aqui meio que... E eu fiquei sem entender. Eu acho que eu fiz uma pergunta, mas É importante isso. Mas é muito importante para verdade. esclarecer. Importante. Para citar um exemplo, então, dentro da abordagem, existe o chamado modelo transteórico, que para mim foi novidade quando eu conheci. É quando o nutricionista ele é capaz de identificar diferentes estágios de motivação. Então, vai desde aquele paciente que é levado por alguém, é um clássico, né? Olha, eu trouxe meu marido aqui porque o médico pediu para ele vir. Aí o cara tá lá, Cheio o de grau de vontade, motivação sabe? dele, É. né? Então, vai desde este paciente Sim. que ele não está nem um pouco motivado a mudar, porque a mudança vai exigir esforço, disciplina, e isso é invariável. E ele não quer abrir mão de determinados padrões de Sim, comportamento sim. dele. Exatamente. Até aquele que já fez grandes transformações, que já fez grandes mudanças e que a nossa função vai ser ajudá-lo a aperfeiçoar aquilo. Então, o nutricionista na abordagem comportamental vai aprender a identificar diferentes graus de motivação e o modo de atendê-lo é bastante diferente. E com técnicas diferentes para poder mostrar ao paciente em devolutivas gentis e ao mesmo tempo técnicas E viáveis, né? Possíveis de ele praticar e Sim, realmente fazer sim, funcionar, mostrando né? para ele que aquilo, o que provavelmente vai funcionar, ou o que a gente fala de demanda e desejo. O que ele deseja, mas o que ele está demandando. Nem sempre o que ele está desejando é o que ele está demandando. E aí mostrar isso para ele de maneira gentil, que olha, parece que o que está por trás disso daqui, esse seu desejo de menos 10 quilos, é para além disto daí. E aí a gente entra naquele limite de onde fica o lugar do nutricionista e o lugar do psicólogo. Sim, isso. Que eu acho que isso é uma questão muito delicada. O nutricionista, ele tem intervenções que são terapêuticas, mas ele não é um psicoterapeuta. E ele precisa entender o limite dele frente a essa condição. Não dá para mexer em determinadas situações do paciente se você não está preparado para isso. Isto é de competência e de ordem na área da saber da psicologia. Perfeito. E aí é onde está a condição de trabalharmos em parcerias. Perfeito. Em equipe multidisciplinar, né, ou transdisciplinar, como a gente diz, onde a gente pode dialogar nas diferentes áreas de saber, mas com competência para aquilo. Então, há um limite ali. O nutricionista ele pode ser terapêutico, mas não psicoterapeuta. É isso que às vezes a gente, sempre vê, né, na questão quando está em uma intervenção maior do que a própria nutrição, assim, no sentido amplo, das cirurgias bariátricas, né, que aí a gente sempre, né, eu falo porque no caso do SESMAC,
o SESMAC ajudou algumas Sim. pessoas a passar por esse processo. Precisa de acompanhamento psicológico, E né? a importância que se falou disso, do acompanhamento psicológico, realmente foi muito forte, né? E é numa esfera aí, seja de qualquer tamanho, né? E eu fiquei agora escutando vocês, porque na verdade está sendo uma aula, né? É uma aula de uma abordagem nova que a gente não escuta. Imagina na nutrição já é nova, imagine a gente que está, né? E quem está nos ouvindo também em relação a isso. Mas eu acredito que é muito, como é que eu posso dizer assim, poderosa, porque eu acho que todas as nossas motivações estão relacionadas aos nossos comportamentos, aos nossos estudos, os sentimentos que a gente tem, a questão emocional, né? Exato. E aí eu acho que está associado o nutricionista com o psicólogo. E nesse caso, eu queria entender, por exemplo, eu procuro um nutricionista, tá? E vocês começam a fazer a abordagem comportamental. E no decorrer, usando as estratégias, ferramentas, vocês vão perceber onde é que está vamos dizer assim, o gargalo ali da Águida, e vocês indicariam a psicóloga. Como é que funciona isso? Queria entender o processo, assim. Bom, posso falar Claro. até o meu limite? Isso. Então, vamos para um cenário real, corriqueiro. Alguém me procura porque quer mudar Isso. hábito, enfim. Lá, como é que eu diria? No cenário do consultório, na nossa anamnese, a troca de ideias, existe um limite da normalidade. Então, uma coisa é você identificar que o indivíduo tem seus gargalos, suas dificuldades. Exemplo, olha, eu percebo que todo final de semana, eu estou conseguindo seguir o plano, mas final de semana eu vou ao shopping com a minha família e eu percebo que toda vez eu vou lá e acabo comendo tudo que eu não posso e tal. Identificar o que está dentro da faixa da normalidade, o nutricionista precisa estar habilitado para isso, para saber o que é um comportamento que pode ser trabalhado ali com o paciente. Então vamos tentar estabelecer uma meta. Então você vai sempre fazer um lanche antes de ir ao shopping. Esse é o limite onde o nutricionista consegue andar. Se dentro daquele acompanhamento, por exemplo, o nutricionista percebe que está havendo algo que o paciente não consegue controlar de forma alguma, ou um sofrimento emocional, algo que passa da minha esfera de competência, eu preciso encaminhar para o psicólogo com amor, com habilidade, acolhimento, porque isso também ainda é um tabu. Mas eu não vou tratar esta situação. O que eu consigo fazer é estabelecer metas, planos e planejamentos para ele tentar mudar a rotina, o hábito. E assim, digamos, dentro da faixa da normalidade, eu vou lá e faço um plano com ele que ele vai sempre fazer um lanche antes de ir ao shopping. Essa dificuldade dele, por exemplo, ele pode me relatar, eu consegui, há 2 semanas eu consigo, faço um plano, deu certo. Ou não consegui porque ainda assim eu precisei comer no shopping, enfim, não deu certo. Esse não deu certo, você pode mudar o plano. Mas se houver algo além daquilo, se o sofrimento for grande, se o paciente demonstra que ele não consegue controlar coisas básicas, é a hora que você nitidamente precisa ter a parceria da psicologia. Perfeito. Entendendo que, como o Júnior falou, a gente está num processo que é um tratamento. Se é um tratamento, a gente não vai ter 1 ou 2 encontros com aquela pessoa. Eu tenho mais encontros. Quando eu tenho mais encontros, e isso é importante porque eu consigo estabelecer um vínculo. E um vínculo que é um vínculo de confiança. Quando eu tenho esse vínculo de confiança com o meu paciente, e o meu paciente tem comigo esse vínculo de confiança, na hora que encontrarmos aquela dificuldade que não pode ser mais trabalhada no ambiente, no local, no setting de nutrição, ele vai se sentir seguro na hora que eu falar, olha, Águida, eu penso que a gente já vem caminhando com essas questões aqui, talvez seja a hora da gente encontrar uma ajuda para trabalhar junto conosco. O que você pensa a respeito disso? Entendi. É uma coisa muito delicada, De né? novo, eu trago o paciente ali para junto, né? Eu coloco ele ali, presente no processo dele. E aí, e nesse sentido, ele vai se sentir, eu faço ele pensar a respeito disso. E isso acontece, inclusive, nas questões do comer emocional, que é tanto dito aí. Tantas pessoas não se dão conta das suas emoções e querem engoli-las com alimentação, né? Ao invés de expressar. Era esse, eu vou usar o jargão da Águida. Eu tenho uma curiosidade. Que bom. A ansiedade, ela deve estar... Né, nessa geração nossa deve estar muito, ela realmente é um dos fatores que atrapalha muito essa questão da pessoa conseguir controlar suas emoções e realmente ter uma alimentação mais saudável.
Com certeza, né? A ansiedade, o estresse do dia a dia, a questão do fator merecimento. Quantos você disse, não, já tive um dia... Hoje eu mereço, Hoje eu né? mereço. Eu já Hoje eu fiz isso, eu mereço. já falei várias vezes isso. Então, hoje eu mereço, porque, e aí você merece... E sempre merece. E você sempre merece, não é um bom prato de salada, ou quem sabe uma comida de verdade, um prato de feijão com arroz, não. O merecimento sempre vai ser... um sanduíche, um fast food, ou um refrigerante, Doce, um doce, né? um bolo, ou enfim. Às essas vezes faz coisas até todas. com o filho, né? Com os próprios filhos, né? Sim. Deixa. Aí, como se estivesse fazendo uma coisa boa, né? Dando uma alimentação que não é tão legal, né? Veja que não é uma questão do merecimento, é que o merecimento entra como troféu e a gente cuida dentro da nutrição comportamental também dizer isso. Evite comer em momentos de grandes emoções. Tanto no gosto, como a gente diz, e tanto no desgosto também. Porque eu digo, tô triste e vou comer. Vai comer. Tô alegre e vou comer. E aí, né? E você não vai comer de novo um prato de feijão com arroz. Você vai Não, salada, não, você vai não. escolher É. um McDonald's, enfim, um fast food, né? Vai escolher umas coisas mais que traz um paladar mais adocicado, que traz uma coisa aí mais palatável, digamos assim. E o que fazer nessas horas? Aí onde está um dos segredos de a gente começar a trabalhar, que a gente deve evitar comer nesses grandes momentos. Bebe água. Por quê? Por que a gente tem que ir para a comida? Por que a gente primeiro não se importa em nominar esse sentimento que a gente está vivendo? Peraí, isso é sede? Isso é uma das estratégias da nutrição básica que a gente faz. É sede ou fome? Isso ok. Mas ali assim, eu tô triste. E por que eu vou comer? Porque eu tô triste. Mas por que eu tô triste? Eu tô feliz. Né? Que felicidade é essa? Então, que bom. Como eu estou me sentindo? Nominar aquilo dali. E se eu tive um dia que foi um dia exaustivo, cansativo, a gente precisa reconhecer e nominar aquele sentimento que a gente está vivendo. Porque, às vezes, esse merecimento, ele não foi nem nominado. Você só sabe que você merece. Mas, bora pensar, por que você merece destruir ali alguma coisa que estava funcionando direitinho em você, sabe? Que estava bacana. Então, fazer essa tomada de consciência, ela é muito importante. E aí é sem julgamentos, é mais reflexiva, é o porquê disso, é o que isso está envolvido. E na abordagem comportamental, por exemplo, existem ferramentas mesmo. Parece uma reguinha que validada cientificamente, que o paciente leva para casa, você ensina o paciente a identificar essa fome. Quando é fome emocional, existe uma escalazinha, um termômetrozinho, e ele vai trazer. Por isso o vínculo é tão importante, porque ele vai te trazer o que ele está identificando. Se ele, por exemplo, quando ele está magoado, ele come, ou quando ele está muito feliz. O máximo onde o nutricionista pode ir é nessa identificação. Ele vai te trazer ali no cenário, olha, eu percebo que toda vez que eu estou muito cansado, eu quero comer um doce. Então, o nutricionista pode lançar um plano de ação com ele. Olha, então, toda vez que você se sentir cansado, o que você me sugere? O que a gente pode fazer? Tem uma estratégia também para quem tem aquela vontadezinha de comer rapidamente, assim. Sim, perfeito. Temos um capítulo de livro sobre isso, nós duas. Né? Eu conheço uma pessoa... Assuma, não pode assumir. Só uma pessoa. Na verdade, o mundo é tão acelerado que as pessoas acordam, preferem dormem muito tarde, acordam muito cedo, ou precisam acordar cedo, mas para dormir um pouco mais, terminam, por exemplo, fazendo um café da manhã na bancada do trabalho, ou encostado no trabalho, comendo aceleradamente. Uma das premissas que a gente diz, inclusive dentro da nutrição a gente já sabe, que o processo de digestão, ele começa com você já olhar o alimento. Ali começa o processo de digestão e aí a gente entra numa via bioquímica que não cabe aqui neste momento, né? Mas que você precisa comer o que a gente chama de atenção plena. Já existem dados científicos que mostram isso pra gente, de que muitas vezes tem pessoas que não lembram o que almoçaram. A gente tá o quê? No meio da tarde e você não lembra o que você comeu na hora do almoço. Por quê? Porque na hora do almoço você estava respondendo o seu WhatsApp. Isso é verdade. Eu tô falando por mim agora. Eu tava com essa mania de, na hora do meu almoço ou qualquer refeição minha, eu com meu celular do lado, respondendo, falando. Aí até o pessoal, minha equipe, né? Agda, você vai adoecer, né? Hoje eu pego, coloco o celular do lado, como
Né? E depois vamos lá responder. Mas isso é sério mesmo. E aí é que esse capítulo do livro que nós escrevemos juntas, Ei, né? Mais um capítulo do encontro livro, qual é o nosso. livro? Deve estar sendo lançado aí. É uma que legal. Comer com atenção plena. É um dos modelos dentro da abordagem comportamental. Exatamente. O Legal. comer com atenção plena, o mindful eating, Isso. que é sobre isso. Que é você, primeiro, preparar-se para alimentar. Você não deve ir para nenhuma refeição com um nível muito alto, nem de felicidade, nem de tristeza. Você deve ir para a refeição atento ao que você vai comer. Consciente daquilo que tá ali na sua frente. Assim como fazer as suas escolhas de maneira que são conscientes. Se eu quero comer um pedaço de bolo, lá fora a gente conversou sobre isso. Não tem problema você comer o seu pedaço de bolo, né? Mas faça isso de uma maneira que seja consciente. Coma devagar, aprecie. Então, uma das técnicas também que a gente trabalha é esse degustar o alimento. Fazer uso dessas papilas gustativas que a gente tem na boca e sentir esse alimento. Porque sabe o que acontece? Se o alimento fica proibido, como, por exemplo, uma fatia de bolo depois do almoço, você come com tanta pressa que é como se fosse para esquecer. Com culpa, né? Com sentimento de Ou culpa. eu vou comer rápido para ter a impressão de que comi pouco, ou eu vou comer rápido para ninguém ver que estou comendo, ou eu vou comer rápido porque ali eu vou esquecer logo daquilo que eu comi. Parado para pensar nisso. E às vezes no cenário Olha que frase linda você acabou de dizer. E é isso que a gente quer que o paciente pare e pense. Entenda, né? Eu não parei para pensar nisso. E é fazê-lo pensar nesses comportamentos que induzem e levam à real mudança. E isso pode e deve ser trabalhado num cenário de consultório. Frequentemente, a gente ensina o paciente a comer. Ou combina com ele pequenos rituais. Que seja uma vez por semana, que ele vai começar a se educar. Exato. Sei lá, uma vez por semana, você vai preparar uma refeição especial para você ou para sua família. Então, o comer com atenção plena. Hoje existe até um movimento chamado de mesa posta. Isso. Que tem crescido fortemente nesse sentido. De colocar uma mesa bonita, porque a neurociência já mostra que quando você visualiza o alimento, o cenário já influencia a maneira como você come e a maneira como aquele alimento vai ser digerido, absorvido. E tem às vezes também tem gente, viu? Ele tá Tem um amigo. Eu tenho um amigo. O João tá aproveitando Eu pra fazer uma soube. consulta, já perceberam, né? Não, porque são situações que, Não, né, mas é eu sei. importante, é importante. E não é só você, pode ter outras pessoas Isso, também, exatamente. né? Exatamente. Que pega, aí faz um pratinho pequeno, aí repete e come vários pratinhos pequenos, né? E pensa se que sentir comeu culpado. pouco, né? Exato. E também tá nessa questão, essa estratégia do servir, né? Também isso tudo, essa preparação para se alimentar, né? Com certeza. Com certeza isso influencia. Inclusive, visualmente, se você, a neurociência já comprovou isso, se você vê um prato servido, a depender da maneira como aquilo ali é posto para você, a sua saciedade muda. Exato. E outra coisa, muitas pessoas não têm consciência disso que você está falando. Se você já tem consciência que você serve vários pratinhos e no final o volume pode ser grande, que maravilha que você já tem consciência disso. Algumas pessoas não têm consciência. Então, num cenário de consultório, frequentemente, quando você tem uma ligação, um vínculo maior com o paciente, Você vai compreendendo como é, né, o dia a dia. Por isso que é ele vai importante reconhecer. conhecer, né? Isso que vocês estavam falando no começo, né? Conhecer os hábitos, conhecer a pessoa, Exato. né? Eu fiquei pensando no que você falou e no que elas também estavam colocando agora, da questão da mesa posta, né? Sim. Porque a gente também mudou muitos hábitos, né? Há alguns anos atrás, pelo menos quando eu era pequena, eu sempre tomava café, almoçava e jantava na mesa com todos, né? Isso. A rotina mudou. Hoje a dinâmica é diferente. Então, Hoje é uma né? raridade. É uma raridade. Juntar a família, né? Juntar a família nesses momentos é muito raro. E aí muitos também têm o quê? Já a rotina de fazer o prato ali pro seu quarto. Isso. E comer no seu quarto. Isso também já é um outro ponto que vocês vão analisando, verificando, para pontuar a mudança de hábito, vamos dizer assim, né? E isso nas crianças, né? Nós, assim, que tínhamos esse hábito, que percebemos, imagine aí, daqui uns anos, as consequências para essas crianças que não têm esse hábito, né? Que não tem nem a lembrança, né? Eu penso que isso que você trouxe traz uma outra questão, inclusive, para depois a gente poder conversar a respeito disso. Mas o adolescente que faz o prato e não come à mesa junto à família, tem alguma comunicação aí. Né? E tem um aspecto comportamental que está trazendo com forte, certeza, né? Com certeza. tem uma comunicação aí. E a gente precisa ficar muito atento a isso daí.
O adolescente, por exemplo, que que muda da noite para o dia, começa a querer mudar o comportamento. Não, eu quero ser vegano a partir de hoje. Que eu, então, faz o prato, não come na frente das outras pessoas. Ou que está sempre... Isso é outro olhar que a gente entra dentro. Um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta para a gente, para questões de um comer mais transtornado, que a gente chama, ou quem sabe aí, trazendo algumas questões, que aí é outra temática para que a gente possa conversar, questões de comportamento alimentar propriamente dito, de maneira mais patológica, né, Júnior? A gente já está falando aí de outras questões. De outras questões, mas que vocês identificam que tem que ser... É uma comunicação. Uma comunicação. Esse movimento do jovem de sair e não sentar à mesa com os pais para comer na frente dos pais, ali onde a mesa estão todos ali reunidos. E isso cabe uma atenção dos pais. O inverso também seria verdadeiro no seguinte sentido. Um hábito, né, uma permissão, não, pode levar a questões... de ordem emocional aí nesse sentido? O que a gente precisa ter cuidado é que a gente não tem que ter rigor para nada. O rigor, a exigência, ela já deixa de ser uma coisa dentro de um equilíbrio. Eu não gosto muito da palavra normalidade ali, mas dentro de um equilíbrio, né, de algumas questões. Então, acho que não é um fato isolado que dá para a gente, senão a gente cai de novo naquilo que eu disse no começo da nossa conversa. A gente vai para protocolos e aí a gente não trabalha com protocolos, a gente trabalha com a individualidade, com a personalização. Essa palavra ficou na minha mente, né? Porque você entendeu o indivíduo mesmo, né? Da assistência, leia-se, do atendimento que a gente faz propriamente dito ao paciente. Né? Eu acho que isso E eu tinha visto 2 termos que eu acho que já está dentro de tudo que vocês abordaram, mas se houver uma complementação, ou se estiver até errado, né? A questão da fome fisiológica e fome emocional, né? Eu acho que ela está justamente nesse processo que a gente está falando de tudo isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais. É real isso? Existem esses 2 tipos, né? De fome. Como é que identificar, né? Como é que acontece isso? Eu queria até que você trouxesse alguns exemplos. Eu acho que o nosso tempo está terminando aqui. Eu queria saber o nosso tempo aí. Ok, então assim... muito curtinho, então de forma rápida, que vocês fizessem um fechamento desse episódio, que eu acho que trouxe muitos pontos importantes. Eu ia perguntar sobre a questão do álcool nesse sentido, mas não vai dar tempo. Vai ficar para outro episódio, vai ficar para outro episódio. Voltar, né? Tá vendo como passa rápido? Passa super rápido, tá vendo? É porque é um tema que eu acho que mexe com tantas pessoas. Com todo mundo, é fundamental. Na verdade, alimentação, Exatamente. É vida, né? Na verdade, é vida, é saúde. Fome é fome. Você não escolhe o alimento que você quer comer se você está com fome. Fome é fome. Então, eu estou com fome de uma mousse de chocolate. Isso não é fome, isso é um desejo ali que você está. Isso é uma questão... E aí, sim, fome você come o que está ali na sua frente. Né? A seleção. O comer emocional foi o que a gente já abordou aqui. É você comer porque você está feliz. É você comemorar. E que isso não está errado, gente. Não sinta culpa de comemorar, né? Reunir amigos e realizar uma comemoração, está tudo bem, isso faz parte, porque o comer também envolve com quem você come, como você come, e isso é fundamental. O Júnior falou da mesa posta, e nessa mesa posta você colocar também ali todo o seu afeto presente e colocar a mesa para as pessoas que são queridas suas, nos aniversários, nas festividades. Isso a gente de vez em quando. Tá tudo bem comer. Comer é bom, é fonte de prazer. A questão é a gente encontrar o equilíbrio nisso daí e entender se a única via de satisfação e prazer é a comida. Se for, tem alguma coisa que está errada nisso. E aí a pessoa está precisando de ajuda realmente. E muitas vezes sozinho não dá conta disso. Precisa de alguém que tenha uma abordagem, que seja uma abordagem gentil, que seja uma abordagem voltada aí para um entendimento das questões e da singularidade dele, né? A gente volta de novo da personalização daquela assistência. Então, assim, eu acho que fica muito forte que nós somos seres humanos. Então, assim, a nutrição comportamental, ela busca isso, visar o ser humano, né? Personalizar, entender para poder você criar esse novo hábito e ajudar e, em conjunto, né, conseguir ir atingindo as metas, né, e as necessidades. E um alerta muito importante, aproveitando, né, o ensejo, é dizer que a abordagem comportamental não deve ser tratada de maneira rasa e trivial, que a gente tem visto isso muito.
um alerta para estudantes, para profissionais, para curiosos. Não é... As ferramentas hoje estão disponíveis, então tem muita gente que às vezes lê um capítulo de livro e já quer aplicar a ferramenta. Então é sempre a necessidade de aprofundamento. Perfeito, foi muito importante você falar isso. E assim, queria agradecer, de verdade, terminou. E a gente vai marcar outro, né? Porque eu acho que tem muito mais temas. Eu acho que pode fazer parte 2 até. Parte 2, porque eu acho que a gente levantou temas que teria outras abordagens aqui. E a gente pode pensar assim, mas agradecer de coração mesmo vocês terem topado participar desse episódio tão rico. E eu acho que a gente trouxe muitas informações importantes para todos, né? Com e certeza. agradecer com um brinde final do Sim. Fala Aí. Muito obrigada, nós adoramos Mais um participar. episódio do Fala Aí, Sesmac. Fala aí.